Quantas coisas na sua vida você começou e não terminou? O curso que você parou, a dieta que durou 2 semanas, aquele livro que está lá na mesma página faz 2 meses. Se você está se reconhecendo em pelo menos uma dessas coisas agora, continua aqui, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga isso. Com certeza, a explicação que te deram para esse tipo de comportamento, até hoje, ela não foi a correta, né? Te disseram que você tem falta de disciplina, falta de foco, ou que você é preguiçoso, que não tem força de vontade, né? Por isso que você desiste fácil. E você acreditou nisso. Você foi carregando esse rótulo como se ele fosse uma verdade absoluta sobre quem você é. E sabe o que acontece quando você acredita que é uma pessoa que não termina as coisas? Você continua não terminando as coisas. Não porque isso era a sua verdade absoluta, mas porque o nosso cérebro, ele é muito bom para confirmar o que a gente acredita sobre a gente mesmo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta diferente. E se o problema não for quem você é, mas o que está acontecendo aí dentro de você e que tu nunca parou para entender? Eu vou te explicar o que a psicanálise e a neurociência falam sobre isso, tá? E você pode ter certeza que antes desse vídeo acabar, você vai entender o teu comportamento de um jeito que você nunca tinha entendido antes, tá? Para começo de conversa, existe uma diferença enorme entre começar e terminar. E a responsável por essa diferença é a dopamina. Quando você começa a fazer alguma coisa nova, né, seja um projeto, a dieta, o livro, enfim, o teu cérebro ele libera dopamina. Aí vem aquela sensação de animação, né, de possibilidade. Aí você começa a pensar, dessa vez vai. É bom, né? Só que o problema é que a dopamina é o hormônio do início e não o hormônio do meio. Vou explicar. Lá pelo meio do caminho, quando a novidade já passou, né? E o esforço para que a coisa termine aumenta, o cérebro para de liberar aquela sensação boa. E aí você começa a procurar o próximo começo. Porque começar vicia, mas terminar dá trabalho. E o nosso cérebro ele não é bobo, ele quer aquilo que é confortável para ele, concorda comigo? Só que a grande questão é que isso é só a camada do iceberg, porque tem gente que até entende tudo isso aqui que eu estou contando, né? Mas mesmo assim não termina nada. E aí a gente precisa ir um pouquinho mais fundo. A psicanálise ela aponta para algumas condições que poucas são aquelas pessoas que sabem disso e que querem admitir, né? Mas muitas vezes não terminar alguma coisa é uma forma de proteção. Proteção contra o quê, Mary? Contra o julgamento ou contra um fracasso confirmado. Porque enquanto esse teu projeto aí ele está inacabado, ele ainda tem potencial. Ele ainda pode ser incrível, mas se você terminar e não der certo, a tua desculpa acaba. Aí você é que é a pessoa responsável por não ter feito a coisa acontecer. Concorda comigo? Então, o teu cérebro, na infinita sabedoria de proteção que ele tem, cria uma saída elegante. Ele te faz perder o interesse. Faz com que você sinta que aquilo não era para você. Ele começa a te convencer que tem uma ideia melhor ali na frente. E aí você começa tudo de novo. E o ciclo se repete. E aí você vai começando a colecionar começos e se sentindo cada vez pior. E eu vou mais fundo ainda. Quase ninguém fala, mas o perfeccionismo disfarçado ele existe. Presta bem atenção nisso. Existe uma versão de perfeccionismo que ele não parece perfeccionismo. E eu não estou falando daquela pessoa meticulosa que revisa as coisas e tal, não. É a pessoa que para no meio porque o resultado não está ficando do jeito que ela imaginou. Né? Na cabeça dela ficou perfeito, mas na prática está humano. Né? E aí vem aquela frustração que parece desânimo, mas é julgamento. É você julgando o teu próprio processo antes dele terminar. E juntando tudo isso aqui, o que, que eu tenho? A dopamina do começo, o medo do julgamento aqui no fim e o perfeccionismo no meio. Parabéns! Você está com a receita perfeita do ciclo de não terminar nada que tu começa.
Você conseguiu entender que esse processo não é uma fraqueza? Isso é um sistema que está rodando aí com uma lógica própria e que você nunca tinha visto com clareza? Aí você vai me dizer, tá bom, Mary, entendi. Mas o que eu posso começar a fazer de diferente? Uma coisa. Uma coisa só. Porque uma coisa vale mais do que 10 coisas inacabadas. Tinha até me fugido da palavra, né? Inacabada. Então, antes de você começar qualquer coisa nova daqui para frente, define aquilo que é o mínimo aceitável de conclusão. Não é o ideal, é o mínimo. O curso, não precisa fazer todas as aulas de uma vez só. Define quais são as 3 essenciais e faz as 3. O projeto define qual é a versão mais simples, que já te entrega um resultado e foca nessa versão. Você está enganando o teu cérebro de um jeito saudável, né? Você está trocando uma meta gigante por uma menor e que é possível. E cada vez que você termina alguma coisa, né, mesmo que seja uma coisa pequena, você está reescrevendo essa narrativa que você tem sobre si mesmo. Agora presta bastante atenção no que eu vou te falar. A nossa identidade, ela só muda com evidências. E você precisa começar a colecionar evidências de que você é uma pessoa que termina aquilo que começa. E isso que eu te mostrei hoje, né, ela é um início. Existe todo um trabalho que é feito para se saber de onde vem esse padrão, como ele se conecta com a tua autoestima, né? Como as relações, como a forma como você foi ensinado a lidar com o erro e com o fracasso, como elas atuam aí. E se você quer saber mais, se inscreve no canal. E agora você me conta qual é aquela coisa que você começou, que você nunca terminou e que ainda está aí na tua cabeça. Escreve para mim aqui embaixo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Um beijo e eu te vejo no próximo.